Você pode até conhecer o LIMP, que é aqueles 5 princípios explícitos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Mas eu tenho certeza que pode ser que você encontre alguma dificuldade para definir em que momentos práticos da gestão pública esses princípios se aplicam. E se essa é a sua dificuldade, estou aqui para te ajudar. Eu sou o professor Adiel e vamos tratar, fiz uma pesquisa breve aqui para trazer 2 exemplos práticos sobre cada um dos princípios explícitos lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. Eu tenho um presente para você que eu vou deixar no final do vídeo, tá? Então, para quem realmente acompanhar, tiver lá, vai receber esse bônus que eu vou colocar no final deste material, tá bom? Primeiro, mais conhecido, nosso princípio da legalidade. O princípio da legalidade, segundo Eli Lopes Meirelles, é aquele em que o administrador público encontra na sua frente uma série de proibições, está tudo proibido. Ele só pode fazer o que a lei manda ele fazer, que é uma perspectiva diferente da legalidade para os privados. Os privados encontram à sua frente a liberdade constitucional de fazer o que bem entender, exceto aquilo que a lei proíbe. Então, para a administração pública, a legalidade tem essa finalidade. Então, o primeiro exemplo que a gente pode trazer prático sobre o princípio da legalidade que eu separei para você é a realização da licitação pública para obras e serviços, sempre utilizando a lei de licitações. Por que eu estou falando isso? Porque o processo licitatório, ele já por si só é um processo demorado. Você conhece o seu dia a dia de ir numa loja, num aplicativo, comprar as coisas e chegar na sua loja. Por que a administração não poderia fazer isso, né? Então, é claro que a administração pública precisa da transparência, precisa da igualdade e todas essas coisas que a gente ainda vai falar aqui, mas para que isso tudo aconteça, tem que seguir os processos previstos na legislação. Então, a legalidade, ela obriga, né, ao administrador público fazer esse processo. Então, quando ele segue, é um principal exemplo aqui para a utilização da legalidade. O segundo exemplo, nós temos a exigência de cumprimento de todas as obrigações legais por parte de empresas e cidadãos que desejam realizar atividades em espaços públicos. Então, existem espaços públicos que são liberados para eventos, por exemplo, você tem uma praça, você tem aqui no Recife o Marco Zero, você tem outros lugares que você precisa cumprir algumas regras, algumas situações. Eu já fui músico, né? Então já toquei em lugares que tinham uma certa limitação de som pela vizinhança, ordem municipal e tudo mais. Então, são legislações que fazem com que a gente que está, seja a administração pública ou a sociedade civil, utilizando o espaço público, também tenha que seguir, né? Então, perceba que, ainda que a legalidade seja voltada para a administração pública, ela ainda afeta, de algum modo, a sociedade civil. Bom, agora vamos passar para o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ainda continuando a trazer a doutrina do Eli Lopes Meirelles, é você seguir a ideia da finalidade. Sempre que alguém estiver buscando a finalidade pública, ele não está buscando a sua finalidade pessoal. Então, quando eu estou buscando a finalidade do bem comum, significa que, de algum modo, eu estou abrindo mão da finalidade do meu bem pessoal. Né? Então, essa é a ideia, de ser impessoal, trazer a finalidade pública, né? Basicamente. Mas a gente tem mais coisas para falar disso, mas não é uma aula teórica, é uma aula para comentários de algumas coisas práticas aqui sobre esses princípios. Então, primeiro exemplo prático da impessoalidade, a seleção de fornecedores e prestadores de serviços exclusivamente com base em critérios objetivos, como preço, qualidade, capacidade técnica, sem levar em conta interesses pessoais ou políticos. É aquela situação, né? Mais uma vez utilizando a licitação, mas eu quero comprar celulares para utilização da guarda municipal. Né? Então eu sou lá, o pregoeiro, enfim, estou trabalhando ali,
E eu gosto muito do iPhone. Gosto do iPhone, não gosto do celular da China, Xing Ling, Samsung, isso aqui eu não gosto. Então, o que eu quero fazer? Vou comprar iPhone. E aí coloco a licitação, a escolha, né, do produto ou do serviço totalmente voltada para os meus interesses pessoais, porque eu sou muito fã daquele. Isso, claro, que eu estou dando um exemplo leve, né? Eu poderia falar de corrupção e outras coisas, mas só para ficar na casinha da impessoalidade, a preferência pessoal ela não pode se sobressair. É por isso que a própria lei de licitações tem regras que evitam a utilização direta de marcas, né? Justamente para trazer esses critérios objetivos do preço, o critério da qualidade, da capacidade técnica, a depender do produto. O segundo exemplo é a vedação de privilégios ou benefícios para agentes públicos ou particulares em detrimento de outros, garantindo a igualdade de tratamento e imparcialidade na atuação da administração. Então, a gente não pode favorecer e nem prejudicar ninguém. A administração pública é ter um bom a ideia, né, é a gente ter um bom caminho, ter um bom trajeto para atendimento ao usuário dos serviços públicos, sem ser demasiadamente favorável, nem também ser demasiadamente burocrático e tudo mais. Né? Então, essa é a grande ideia. Princípio da moralidade. Essa moralidade aqui, a gente não está falando da moralidade geral, que a gente fala, isso é imoral e tudo mais, não é isso. Essa moralidade aqui está muito mais ligada ao princípio da boa-fé objetiva. Isto é, quando eu estou diante das atitudes que dizem respeito a uma boa conduta. Né? Então, a partir do momento em que aquele indivíduo ele agiu de forma moral, não me importa o seu pensamento, não me importa as suas intenções, né, que é o objeto da moralidade geral, né, a ideia do pensamento, da vontade, do desejo. Não, aqui é atitude. Então, se agiu certo, a boa-fé é objetiva e não subjetiva. Né? Então, vamos ao primeiro exemplo aqui que a gente tem, a recusa de um agente público em aceitar presentes ou benefícios que possam influenciar na sua atuação. Né? Então, a partir daquele momento em que recebeu uma proposta, né, um presente, um benefício que é capaz de influenciar ali na atitude, pode ser que ele esteja meio balançado por aquilo, né? Pode ser que ele olhou ali para aquele presente ou para aquele dinheiro e disse, nossa, caramba, velho, eu estou precisando e tudo mais. Mas no final das contas ele foi lá e não aceitou. Né? Então não importa o quão mexido ele ficou com isso, importa mesmo é o fato de ele não ter aceitado. Né? Então a moralidade vinculada aí à boa-fé objetiva. Né? A adoção de políticas públicas que visem a promoção da ética e do respeito aos valores morais da sociedade, né? A ideia de governança. O meu dia a dia, ele precisa, né, estar diante, cada vez mais, protegido dessa situação. Então, por exemplo, esse mesmo servidor que foi tentado aí a se corromper, esse servidor, ele poderá de repente, comunicar isso que aconteceu, né? Obviamente, ele tem esse dever, e a governança vai dizer, não, então a gente precisa te tirar desse risco, você está muito prestes a fazer isso, então a gente precisa tirar você desse ambiente para que você esteja num ambiente mais seguro, mais tranquilo, que não precise ficar tomando essas decisões complicadas, né? Não fique sendo tentado o tempo todo. Então isso é uma questão também de moralidade, né? Não só a pessoa física do agente público, mas a própria estrutura de governança está voltada para evitar que isso aconteça. Princípio da publicidade. Né? Então, a publicidade aqui é a ideia de dar valor às normas. Se eu não estou ciente das normas, se eu não estou ciente do que o governo está fazendo, aquilo é praticamente nada, porque o objeto do governo é atender às demandas da sociedade. Então a sociedade precisa saber do que ele está fazendo e, ainda mais, se houver algum tipo de proibição, essa proibição só vai ser válida quando ela for devidamente publicada para a sociedade em geral. Então, o primeiro exemplo aqui que a gente vai trazer é a divulgação de editais de concursos públicos e processos seletivos,
em meios de comunicação oficiais e de ampla circulação, a fim de garantir a igualdade de oportunidades a todos os interessados. Então, aquele município lá do interior que quer que aquele concurso público seja feito para uma pessoa da família X e assado, né? Aí ele vai e divulga de forma simplória, de forma muito localizada aquele concurso. Ninguém soube que aquele concurso abriu e fechou, justamente trazendo uma ideia das deficiências que a falta de publicidade pode trazer para a gestão pública, para a administração pública. Então, a ampla publicidade ela vai garantir não apenas a questão da validade daquele edital de concurso, mas também a questão da aplicação de todos os outros princípios, né? Inclusive da moralidade. A publicação de informações sobre a execução de obras públicas e outras atividades da administração para garantir a transparência e fiscalização pelos cidadãos. Então, é a ideia de que o cidadão, na administração pública, ele precisa participar, ele precisa estar inserido. E para ele estar inserido, ele precisa conhecer. Então, a grande obra pública que, de repente, vai mexer numa estrutura ambiental, né, uma estrutura onde as pessoas têm lazer, onde era uma escola, onde era uma determinada coisa, o governo quer mudar, quer derrubar para fazer tal coisa. Então, é preciso colocar isso, é preciso dar a cara a tapa, né? Então, para dar a cara a tapa, ele é feito a partir do princípio da publicidade, né? Então, grandes obras públicas seguem essa ideia. Princípio da eficiência. No princípio da eficiência, a gente busca o quê? A ideia de trazer uma aproximação da administração geral para a administração pública. Eu me lembro, quando estagiei na Justiça Federal, de ver, inclusive é um exemplo interessante, porque a administração pública no Poder Judiciário, né? Não apenas no Poder Executivo, que já demonstra a amplitude do direito administrativo. Então, a ideia lá na vara onde eu trabalhava, né? E ali eles tinham a ideia de colocar o sistema 5S, que é um sistema de organização, um sistema de limpeza, um sistema de tratamento de documentos, de tudo mais, que é uma ideia que vem da cultura japonesa e tudo mais, que foi aplicada na administração geral, e a partir do princípio da eficiência há espaço para que esses processos de tomada de decisão, de governança, de trabalho, de organização, sejam trazidos também para a administração pública. Então, esse é um grande exemplo, já é um exemplo a mais daqueles dois que eu queria trazer, né? Mas a ideia é essa, uma aproximação, tá bom? Então, primeiro exemplo aqui, a adoção de um sistema de gestão de documentos eletrônicos para reduzir custos, aumentar a segurança e facilitar o acesso à informação. O presidente, dono da Amazon, eu vi uma frase dele recentemente que disse o seguinte, que a boa gestão mesmo é aquela em que eu não preciso, o cliente não liga para mim, o cliente não me manda e-mails, o cliente não vai a lugar nenhum, a coisa simplesmente acontece, ele não precisa mais, não tem demanda de ficar reclamando ou qualquer coisa do tipo, né? Então, simplesmente acontece. Então, aqui a ideia de você trazer isso para a administração pública também, um sistema que organize os documentos, reduz custos, facilita a coisa, tem acesso à informação, fica tudo gerenciado, tudo automatizado, e isso é um sinal, é uma característica do efeito que teve o princípio da eficiência na administração pública, né? Vale lembrar que ele chegou na reforma administrativa dos anos 90 e de lá para cá tem ganhado um espaço muito grande. Último exemplo aqui da eficiência, a gente tem a realização de estudos de viabilidade econômica antes da tomada de decisões, a fim de garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente. Então, eu sempre falo desse tipo de situação, né? Você ter uma gestão que quer criar obras públicas, quer fazer coisas apenas para se reeleger ou para ganhar uma eleição, ou para colocar... Mas muitas vezes o planejamento não é viável como um todo. Às vezes não tem dinheiro, às vezes o planejamento que foi feito é tão incipiente que o dinheiro que foi levado para fazer essa obra, ou esse serviço, esse trabalho, ele não é suficiente. E lá na frente, né, é aquela história, você vai inaugurando as etapas, o negócio nunca termina.
Então, o estudo de viabilidade é uma coisa que vem realmente a partir do princípio da eficiência. Eu quero fazer uma coisa, eu quero terminá-la. Né? Eu não quero só para fazer por razões políticas, razões e qualquer outros interesses. Então, a ideia da eficiência traz essa perspectiva. O que você achou? Você gostou dessa ideia, dessa perspectiva de trazer exemplos práticos para a gente conversar sobre esses princípios? E eu quero que você se lembre do nosso acordo, né? Se você chegasse até o final, eu te daria um presente. Veja, eu tenho um e-book, meu primeiro livro que eu escrevi, e foi justamente sobre princípios. Ele se chama Princípios Básicos de Direito Administrativo, direto ao ponto. Ele está disponível para você, se você quiser. Eu vou colocar o link, e só você que está vendo isso vai saber que se trata disso, que é o adielferreirajr.com/livraria. Quando você entrar lá, vão ter os livros que eu escrevi, e o primeiro deles, verdinho lá, é esse nosso livro de Princípios Básicos do Direito Administrativo, que eu tenho certeza que vai te ajudar, seja lá qual for a tua área de atuação nesta matéria. Se inscreva no canal, se você gostou, dê o like e aguardo você para as próximas edições do nosso canal.